Bom dia, galera do oitavo ano. Espero que estejam tendo aí todos uma excelente semana. E estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de geografia, né? Nossas não, nossa aula de geografia. Lembrando que hoje é apenas uma aula. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ir um pouco mais para trás, tá bom aí. Então assim, vamos gravar a aula, né? E hoje pela imagem, a gente é uma aula interdisciplinar, né? E nós vamos falar de um assunto bem bacana que eu particularmente gosto muito e gostaria que todos de fato tivessem um interesse por esse assunto, porque ele nos auxilia assim extremamente, né? Esse tipo de assunto eu acredito que deveria ser implantado lá na base da educação, né? Lá na terceira, quarta série do fundamental, para quando chegássemos agora no oitavo já poder falarmos aí com bastante propriedade desse assunto, que é um assunto extremamente interessante. Professor, que assunto é esse? O assunto é direitos humanos, né? Como ele ocorre dentro do território brasileiro. Não precisem pegar a apostila, nada, né? Porque isso é uma aula interdisciplinar e aí eu vou mencionar para vocês algumas coisas da importância de se conhecer os direitos humanos, como que ele evoluiu dentro do território brasileiro. E aí, para finalizar, vou colocar um videozinho curto para vocês, extremamente interessante. Então, assim, os direitos humanos, né, são um importante instrumento de proteção a toda e qualquer pessoa no mundo. Por isso que eu digo que é importante, né? Por isso, são garantidos por inúmeros tratados e documentos jurídicos em diversos países, né? Um deles é o Brasil, né? E a gente vai procurar falar um pouquinho para vocês sobre os direitos humanos do território brasileiro. Tá? Nosso país ele conta com uma série de ferramentas para garantir que os direitos humanos sejam estendidos a todos os cidadãos. Mas, né, sempre tem um mas, sempre tem um porém, mas infelizmente na prática ainda não atingimos aí esse objetivo, né, de todos os cidadãos serem contemplados com os direitos humanos. Então, eu posso afirmar para vocês, né, não só eu enquanto professor, mas nós temos, né, garantidos na Constituição, na nossa Constituição, os direitos humanos. Então, no Brasil, os direitos humanos ele é garantido na Constituição de 1988 e pode ser considerado aí um grande avanço jurídico, né? Já que o país, nosso país, conta com uma história marcada por episódios de graves desrespeitos a esses direitos, né? Sobretudo lá atrás, no período do regime militar. A mais recente Constituição, ela garante os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais para todos os cidadãos. Então, essas garantias, elas aparecem, por exemplo, logo no primeiro artigo, né, da nossa Constituição, que é estabelecido o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Já no artigo 5º, né, é estabelecido o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e outros importantes direitos fundamentais, né, sejam eles individuais ou de uma maneira coletiva. Então, assim, visando garantir a cidadania, a dignidade e a humanidade, a Constituição nossa, ela defende vários princípios. Os mais importantes são igualdade entre gêneros, tá? Homem e mulher são iguais, erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais. Obviamente que isso a gente tem que colocar um parênteses, porque não a pobreza ela não é erradicada da maneira que deveria ser, a marginalização também e as desigualdades sociais muito menos. O terceiro princípio, né, dos direitos humanos é promoção do bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, gênero, idade ou cor. Então, dentre esses princípios, eu vou só destacar o de idade. Por exemplo, o professor tem 50 anos. Você não pode colocar lá, não deveria poder colocar lá, precisa-se de funcionário com até 40 anos de idade. Isso é uma discriminação com pessoas acima de 40 anos. Então, na Constituição está que todos, né, tem que ter promovido o bem de todos sem tais preconceitos de origem de raça, gênero, idade ou cor. Outra coisa que traz na Constituição é que racismo, né, é um crime imprescritível. Direito a acesso à saúde, à previdência, à assistência social, à educação, à cultura e ao desporto. Outro item é o reconhecimento de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, né? Uma hora eu explico isso com mais detalhes para vocês. Outro item também é estabelecer a política de proteção aos idosos, ao portador de deficiência e aos diversos agrupamentos familiares. E orientação e preservação da cultura indígena, tá? Esses são os principais. Convém lembrá-los que ainda que a Constituição de 1988 ela seja o marco mais evidente dos direitos humanos no Brasil, eles já apareciam anteriormente, até mesmo em outras constituições, tá legal? Então entenda como ocorreu a evolução, né, gradativa dos direitos humanos ao longo da nossa história. Primeiro, a história, eu vou falar um pouquinho da história dos direitos humanos do Brasil. Então, assim, uma das formas de entender a evolução desses direitos humanos no Brasil é através das diversas constituições brasileiras, né, que todas elas procuraram aí por princípios de garantia dos direitos políticos e civis, né? Um exemplo é a Constituição de 1824, que está lá, que foi desenvolvida para o imperador. Então, o objetivo da de 1824 era garantir principalmente a liberdade, a segurança, a individualidade e a propriedade. Nesse período, né, continuava a existir a escravidão. Essa Constituição ela foi desenvolvida em 1824 e vocês sabem que a escravidão ela acaba em 1888. Então, continuava a ter a escravidão e era um momento em que os escravizados, né, eles eram tratados como produtos ou propriedades do senhor. As violências sofridas por estas pessoas, né, como a perda da liberdade, o desrespeito à sua inteligência, à sua integridade física e a perda da própria vida, foram nitidamente um desrespeito aos direitos humanos nessa época. Então, na Constituição de 1891, já no período republicano, foi garantido o sufrágio direto para a eleição de deputados, senadores, presidente, vice-presidente. Então, o sufrágio não era universal, né? Como ele não era universal? Ele impedia o voto de mulheres. Sufrágio seria direito a votos. Então, nessa época, em 1891, impedia o direito das mulheres votarem, dos mendigos e os analfabetos também votarem. Então, essa Constituição de 1891, ela defendia, né, em tese, os princípios da liberdade, igualdade e justiça. Com o tempo, entre algumas medidas dessa Constituição de 1891, estão o direito à plena liberdade religiosa, ou seja, a defesa, quando eu falo plena liberdade religiosa, é que as pessoas podem se reunirem para poder desenvolver qualquer tipo de culto religioso. Então, também aparece aí o direito à defesa ampla a pessoas acusadas de alguns delitos. Também o direito à livre associação para que haja reunião, né? Sem contar a criação também do que nós chamamos de habeas corpus. O que é habeas corpus? Liberte-se, né? Então, esse habeas corpus ele foi criado como forma de remediar casos de violência ou coerção
por alguma ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Com a Revolução Constitucionalista de 1932 e a posterior Constituição de 1934, foram estabelecidas também algumas concepções de segurança ao indivíduo, né, como proteção ao direito adquirido, proibição da prisão por dívidas, criação da assistência jurídica aos necessitados, né? Então quem não podia pagar um advogado, consequentemente ele teria aí direito a um advogado constituído pelo Estado, que hoje acontece em muitos estados brasileiros, né? Surgiu também a obrigatoriedade de comunicação imediata ao juiz competente sobre qualquer prisão ou detenção. Então o policial ele não pode prender ninguém a esmo, prender por si só. Ele tem que prender e informar a um juiz que determinado cidadão está sendo preso. E a Constituição de 1934, né, ela também institui diversas garantias ao trabalhador, né, como proibição de diferenças salariais, né, por idade, por gênero, nacionalidade ou estado civil. Então quem é casado recebe mais, quem é solteiro recebe menos, isso não podia. Quem é homem recebe mais, quem é mulher recebe menos, também de 1934 cortou essas diferenças. Cortou também a proibição do trabalho para menores de 14 anos, né? Para menores. E aí estipulou-se a idade de 14 anos e 16 anos quando o serviço for noturno. Determinou também a Constituição de 1934 a estipulação de um salário mínimo ao trabalhador, o descanso semanal remunerado e a limitação diária da jornada de trabalho, que seria de 8 horas. Isso é um pouco dos direitos humanos, tá? Então agora eu vou tentar apresentar um videozinho para vocês. Aguardem aí que eu vou tentar colocá-lo aqui, tá bom? Alguma dúvida, joga lá no nosso link lá onde vocês vão computar a presença, tá bom? Só um minutinho que eu estou tentando colocar aqui fonte de mídia. Estou quase ficando bom nisso aqui. O Vilácio às vezes dá uma mão aí para mim, né? Quando eu tenho alguma dúvida, o Vilácio me socorre. Videozinho curto, tá, gente? Só para ilustrar um pouco mais a aula. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir.
Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Bom, espero que tenham gostado, né? Esse é um pouquinho mais de direitos humanos aí. Então, a aula de hoje, ela encerra aqui. Não esqueçam de colocar na descrição lá do vídeo, tá? Os comentários com o nome, né? Se alguém quiser questionar alguma coisa, esteja à vontade. Então, assim, boa semana, forte abraço, fiquem com Deus e estamos juntos. Tchau, tchau.